mais importante do que falar é como falar. E aqui nós vamos aprender, criar consciência de como que nós comunicamos para que o outro receba de uma maneira positiva e colabore com você. E aqui eu não vou falar somente da criança, você pode usar esse ensinamento em todos os outros relacionamentos que você tiver. Que vai ser muito mais fácil, a pessoa vai querer colaborar com você, porque não vai ser sobre ela. Você vai, a partir de agora, falar sobre você. É uma grande oportunidade de se conhecer melhor, de você se perceber e muitas vezes evitar conflitos com pessoas que você gosta, né, nos seus relacionamentos, tanto com o seu filho, quanto com o seu marido, enfim, como eu disse, você pode usar isso para todos os seus relacionamentos, tá? Que é usar a sua linguagem pessoal. Você vai comunicar falando sobre você e não mais sobre o outro. Como assim, né? Me explica melhor esse negócio. Então é como se você, a partir de agora, começasse usando alguns passos para falar. Então, ao invés de você sair falando tudo que você pensa, tudo que você acha, pedindo que as coisas sejam desse jeito, você, antes de falar, você vai parar, tá? Porque agora você vai prestar mais atenção em você mesma, se conectar mais com você mesma, você está mais consciente agora da criação do seu filho, então você está intencionalmente tendo essas atitudes e se comportando dessa maneira. Então você vai parar para pensar o que é o problema, tá? Então você vai comunicar o problema, falar como você se sente sobre esse problema, né? Falar o que te incomoda, se você sabe por que você se sente assim, você fala, e aí então você vai fazer o pedido, tá? Quando você tiver que pedir alguma coisa para alguém, tá? Quando tiver algum problema que precisa ser resolvido. Então, ao invés de você falar, sei lá, o quarto tá todo bagunçado lá, e você falar: meu filho, vai lá arrumar aquele teu quarto, olha aquela bagunça, você deixou tudo tirado de novo. Falar assim pra criança, né? A criança vai lá, né, talvez reclamar, não vai querer fazer, vai ficar resistente, a gente já sabe muito bem como é que é isso, tá? Então, a pessoa, quando ela se sente criticada, quando ela se sente cobrada, ela levanta um escudinho, assim, tá? Eu levantei esse meu escudo e a outra pessoa tá me xingando, a outra pessoa tá reclamando de mim. Então fica mais difícil para eu ir lá fazer, querer colaborar. Porque eu tô sendo xingado, cobrado, né? Então é chato mesmo. Aí se alguém vem e fala: ô fulaninha, e aí? Olha lá aquele problema lá, não tá vendo? Por que não vai lá arrumar? Poxa, tu vai lá, chateada ter que fazer, né? Não vai lá falar: tá, não, beleza, deixa que eu resolvo aquilo lá. Ou até vai, né, mas por dentro, né, a outra pessoa tá lá, né, te mandando, te ordenando, te xingando, te cobrando, e isso não é legal. Então, você vai falar sobre você. Qual que é o problema nessa situação? É o quarto bagunçado, ok? Então, você vai chegar pro seu filho calmamente, tá? Porque a gente tá trabalhando isso em você a partir de agora. Você vai chegar no seu filho e falar: filho, o quarto lá tá todo bagunçado, o quarto tá todo arrumado, você viu lá aquela bagunça? Então esse é o problema, você vai falar o problema, tá? E daí você vai falar como você se sente com esse problema. Eu tô nervosa com esse quarto bagunçado. Eu tô irritada com esse quarto bagunçado. Tô com raiva. Eu tô triste, qualquer coisa, mas assim, tem que ser verdadeiro. Não vai querer manipular a criança lá, você tem que falar como você se sente de verdade, tá? Por que eu tô assim irritada? Por que eu tô nervosa? Por que eu tô nervosa com aquele quarto bagunçado? Porque eu gosto da casa arrumada. Porque eu gosto do teu quarto organizado. Porque talvez eu tenha uma necessidade lá de segurança e controle, que eu gosto das coisas todas ajeitadinhas, nos seus lugares, tá? Olha a importância da conexão e de saber, né? Então aqui você já vai falar pro seu filho o problema, como que você se sente e por que você se sente. E aí você vai fazer então um pedido. Porque, né, ó, filho, vamos lá arrumar o quarto? Arruma seu quarto lá pra mim, por favor. Você vai estar falando de você, ele vai lá fazer, não porque ele é um bagunceiro e vai ter que fazer, poxa vida, que saco. Não, é porque a mamãe tá irritada, ela fica nervosa, então ele já vai te respeitar os teus limites. Aí tu tá colocando os teus limites pessoais também. Tá? Então, esse exemplo que eu dei então aqui
do quarto bagunçado, ele pode ir também ali pro marido, tá? Vamos imaginar que o marido deixou a toalha molhada em cima da cama. O problema qual que é? É a toalha molhada em cima da cama. Só que lembra, ó, tanto o quarto bagunçado quanto a toalha em cima da cama é um problema teu. Porque pro teu filho não tem problema nenhum o quarto tá bagunçado, pro teu marido não tem problema nenhum a toalha tá em cima da cama. O problema é teu, então por isso que tu vai falar do teu problema, como que tu se sente, entende? É muito melhor comunicar sobre aquilo que você sente. Então tá a toalha molhada lá em cima da cama, marido, tá? Me irritei de novo, não sei o que você vai sentir, tá? E por isso que é tão legal a gente parar pra fazer essa reflexão. Então, o que você sente com essa toalha molhada? Parar pra pensar. Daqui a pouco tu vai ver aquela toalha molhada, vai prestar atenção, o que eu tô sentindo? Quer saber? Eu não tô sentindo nada, tá tudo certo, deixa eu juntar aqui essa toalha, vamos arrumar aqui. Né? Então você vai evitar muitos conflitos do olha aí essa toalha molhada, mas que saco, já falei, né? Vai rolar um estresse. Então, ó, tem uma toalha molhada. Você vai comunicar e falar, ai amor, tu sabe que eu fico nervosa, irritada, pode ser qualquer sentimento, tá? Pode ser até triste, culpada, qualquer coisa. O importante é que seja verdadeiro, que seja o que você realmente sente. Porque eu gosto da cama seca, porque, né, eu sinto que lugar da toalha ali no banheiro, mas vamos fazer assim, ó, vamos colocar ali um lugarzinho para já estender a toalha. Então tu vai pedir pro teu marido para ele recolher a toalha, mas é porque o problema é teu, porque tu se incomoda, deixa bem claro para ele que tu entende que tá tudo bem para ele, mas que é um problema teu. Então a pessoa vai querer colaborar com você, principalmente a criança, tá? Porque ela tá vendo que tu precisa disso, porque tu se incomoda com isso. Foi feito um vídeo, eu vi há um tempo atrás um vídeo que eram crianças pequenas ali, se eu não me engano, uns 3 anos, talvez até menos, mas também tinha umas maiorzinhas ali de uns 5 anos, que nesse vídeo eles fizeram algumas cenas de propósito, assim, né, com adultos precisando de ajuda, sei lá, deixei a caneta cair lá e a criança tá vendo que o adulto não alcança, ela atravessava a sala, ia lá e pegava e ajudava o adulto. A criança ela é naturalmente empática, a criança ela vai querer ajudar, mas quando tu fica falando pra criança que aquilo que ela fez não é bom, que tem aquele problema, sabe? Daí ali vai minando a autoestima da criança, ali vai minando o vínculo entre vocês, porque daí tu fica naquele lugar de chata, de cobrar. O que eu mais escuto das crianças que eu atendo, quando fala assim, o que que... E pra mamãe, porque como eu sou terapeuta floral, faço indicação de floral, e muitas vezes já aconteceu assim, o que a mamãe precisa, né? De que floral que a mamãe precisa? Ah, a mamãe é braba. E o que é a mamãe é braba? É a mamãe cobra o tempo inteiro, a mamãe xinga o tempo inteiro, a mamãe manda o tempo inteiro. E a criança tem essa impressão, né? E a ideia é que ela possa te ver como, não com medo, né? A ideia é que vocês formem aí e tenham um relacionamento tão maravilhoso e tão forte, que quando deu uma ruim pro seu filho, ele não pense assim, ó, minha mãe não pode saber. Quando der ruim na vida dele, ele pense assim, ó, minha mãe deu ruim, a minha mãe vai me ajudar. Aí é a minha mãe que vai me ajudar a resolver esse problema aqui na minha vida. E não a minha mãe não pode saber. Então percebe, tá? Fala de você. Conecta, comunica de maneira consciente. A linguagem pessoal é ótima, tá? Mas ela não pode ser usada como um método. Como é que é mesmo? Tá? Falo do problema, falo como eu me sinto, porque que eu me sinto e faço o pedido. Esse é o caminho, mas não pode ser uma coisa assim forçada. Andressa, mas eu fiz tudo o que tu falou. Eu parei, me conectei, olhei nos olhos. Eu falei tranquila com ele, respeitei, né? Eu validei, né? Conectei, validei, respeitei, comuniquei, usei a linguagem pessoal e mesmo assim não deu certo. Quando isso acontecer, tá? Porque vai acontecer. A gente não pode se iludir que, ok, agora eu vi o curso, agora eu vou ali, vou aplicar tudo, né? Do dia pra noite vai melhorar, vai mudar. Não vai ser do dia pra noite, mas vai acontecer, ok? Vai acontecer, mas é uma construção. Mas o que eu quero dizer é que antes de você aplicar todas essas coisas que eu disse aqui, né? Você deve prestar atenção na sua intenção. Você precisa ser autêntica, você precisa ser verdadeira, você precisa não
não querer manipular. Se você ainda estiver com essa intenção de no fundo eu quero manipular, eu quero que a criança faça o que eu estou dizendo, porque daqui a pouco eu vou dizer, ai filho, né, será que você pode, não sei o que, olha, a necessidade é minha, mas no fundo você está querendo enrolar a criança ali, a criança não é boba, a criança entende muito bem, por isso que esse relacionamento de vocês tem que ser um relacionamento verdadeiro, sincero entre vocês dois, tem que ser sincero. Então, quando tu falar lá da tua linguagem pessoal, quando você disser lá qual que é o problema e como você se sente, tu vai ter que ser sincero, por isso que você vai ter que parar, pensar o que você sente. Vai ser ótimo, assim, para você se observar, se conhecer mais, ok? Então, pega essa estratégia, que é a linguagem pessoal, começa a utilizar a partir de agora, mas sempre, tudo que você fizer, olhe para a sua intenção. A criança está resistente, volta e olha para a sua intenção. Ajusta a intenção e vamos de novo. E é uma construção, ok?